Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, viu? Erlon Amaral. Gente, ele é mentor em vendas. Então, vamos lá saber tudo sobre vendas. Você que quer crescer, você que quer inovar, está aqui a pessoa certa para falar. Vou te passar a palavra, Erlon. Mas primeira pergunta que eu quero te fazer, o que te levou a trabalhar com vendas? Qual foi, assim, né, o que te levou a fazer isso? Poderia ser ator de cinema, mas você quis vendas, né? Então conta aí. Pois é. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui de prima, né? Inauguração, coisa boa. A gente fica um pouquinho nervosa, né? História. É muito bom. E é muito bom nesse momento falar de um tema tão rico, que é sobre vendas. E o que me motivou, na verdade, foi a dificuldade, né? Eu estou fazendo agora em 25, 30 anos de vendas. Então, eu trabalho nessa profissão faz 30 anos. E eu comecei com dificuldade. Então, assim, eu trabalhava numa metalúrgica, foi mais ou menos assim. Eu trabalhava numa metalúrgica, eu era um menino ativo, proativo, e o dono dessa metalúrgica, ele era representante comercial. Aí ele falava, cara, você tem que ir para vendas, ser bom, ser articulado. Eu falava, será? Aí um belo dia ele me fez uma proposta. Falou, vem trabalhar comigo, que um termo que usa até hoje, eu comecei como preposto. Fui preposto de venda dessa pessoa. E naquele momento, lá era 95, eu comprei um carro velho, parcelado no cheque, sabe, aquela confusão. E comecei. E fui um sucesso. Eu trabalhava tanto e fui aprendendo, e nesses 30 anos eu me tornei um escritório de alta performance em venda, eu posso dizer. E tem aí, agora estou mentor, consultor. Então, a motivação foi do seu Deolindo, que era o patrão, e me instigou, e eu comecei a praticar, e foi uma carreira aí meteórica, graças a Deus. Empolgante, eu sou entusiasta em vendas, adoro vendas, adoro falar de vendas. Ah, sim. A gente estudo vendas, então estou aí. Essa foi a motivação. A questão, assim, qual foi a sua virada de chave? Porque a gente sabe que tudo vem com uma forma de dificuldade, nada é tão fácil como parece. Existe sempre, toda pessoa tem uma história de um sucesso oculto. Exatamente. Todo mundo tem um sucesso oculto, né? E quando eu comecei, eu fui trabalhando, a dificuldade tornou o método que hoje eu escrevo. Hoje a metodologia que eu aplico em equipes comerciais e profissionais de venda vem de uma história dessa dificuldade. Então eu não podia sair para perder, porque eu não tinha dinheiro. Lá em 95 as coisas eram um pouco mais difíceis, não tinha tecnologia, então dormia em carro. Então eu usava uma prática ali que hoje não se fala mais disso. Eu usava porta-mala. Eu comprava mercadoria fiado, colocava no porta-mala, sem dinheiro para viajar. Então eu tinha que vender. Essa prática de ter que vender para dar o próximo passo, eu tive que adquirir técnicas, sem saber que eram técnicas, de venda de conversão. Então ali eu comecei a praticar estratégias que eu não podia visitar um cliente e não vender, senão eu não tinha grana. Isso fui praticando. Aí eu criei a rota lucrativa, que é uma parte da minha metodologia. Então eu não podia usar o roteiro, porque eu não tinha dinheiro, eu não podia errar. Então eu planejava, dali eu carteirizava, e essa repetição, que nem diz Napoleão Hill, quando você mais repete, você tem o propósito, a repetição gera o sentimento gera a construção e a materialização do seu propósito. Então foi isso. Então o sucesso veio da repetição. Repetir tanto. E cheguei até aqui. Foi isso. O sucesso oculto veio disso. Então assim, eu adquiri tanta prática, essa característica de vendedor que traz o resultado. Eu não tinha como.
Muito bacana, né? Nós sabemos que você tem o método ARPA, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse método. Por que ele é chamado de venda em qualquer mercado? Conta pra gente. Então, com o avanço da tecnologia, o setor de vendas para representação comercial, ele vem sofrendo uma mutação. Todo mundo fala que o representante vai acabar, faz 20 anos que a gente ouve isso, mas agora está mais presente essa informação. O método, ele vem de qualquer mercado pelo seguinte: o A é de agenda, que nem eu relatei aqui, então eu tinha que fazer o roteiro, então eu carteirizo, faço o roteiro. O R vem de reunião, então eu não podia errar na reunião. Então eu criei a reunião perfeita, eu criei a dramatização da venda, que venda é dramatizar. Sim. Você dramatiza, é um teatro embasado em dados e fatos. Então o vendedor que saca isso, ele vende mais. Vem do parceiro, para você ser o parceiro ideal depois que vender, e a alta performance, que é a soma de tudo isso, por organização, com ferramentas para fazer a alta performance. Então, o método nasceu disso. Com a dificuldade de hoje, eu defendo que o vendedor ele tem que ser generalista e não especialista. Então, o método ele traz uma explicação prática, aplicável e escalável. Se você for generalista, você faz números absurdos, números por ser generalista. Então eu ensino que o representante ele tem que vender a qualquer mercado. A indústria tem que vender a qualquer mercado. A indústria também, que é muito nichada, ela também sofre variações da tecnologia, do que está acontecendo. O mercado está muito dinâmico. Sim. A geração Z chegando, então tem empresários que não sabem lidar com essa galera. Então, assim, quanto mais canais você abre, mais você fica sólido na sua construção do seu faturamento e na recorrência eterna. É isso, por isso que chama venda a qualquer mercado. Isso, estratégia inteligente, né? E na sua experiência, assim, qual é o erro mais comum assim que acontece para um vendedor? Desistir. O vendedor, ele sofre a curva de aprendizado, como qualquer profissão, só que o vendedor, não temos uma faculdade de vendas. É diferente de um médico que tem um método de 8 anos, que ele paga a faculdade e ele se forma e é aquele diploma. O vendedor ele tem que ter o diploma com a experiência, é o contrário. Então, o que isso acontece com muitos? Eles desistem, porque precisa pôr dinheiro na frente para se tornar o vendedor. É muito parecido com a faculdade, mas o pai geralmente não apoia. E você se torna vendedor depois de adulto. Então, a dificuldade o cara não tem grana para sustentar a curva de aprendizado. Então, a maior dificuldade, ele desiste e fala que vendas não é para ele. E não é isso, é a dificuldade financeira, é o pior. O segundo ponto é o não estudar. Vendedores ainda acham que venda não é estudo. Então, tem vários livros aí hoje que ensina como vender, ensina a métrica da venda, né? A matemática da venda. Ser vendedor, você precisa entender de mercado. É melhor você entender de mercado e de números do que entender específico de um produto. Olha que loucura. Você pode vender qualquer coisa entendendo de mercado. Essa é uma das dificuldades. Essa questão aí, o que você indica para os vendedores de hoje em relação a essa situação econômica do Brasil hoje, com essa taxa altíssima que o Trump trouxe para nós? Cara, que pergunta capciosa. Então, na minha visão, como especialista em vendas, é um ponto de atenção. Quando a taxação chegar, muito vendedor, muitas empresas estão achando que o impacto é só lá fora, só para o agro, só para o petróleo, só para a carne. Não. Quando os produtos taxados lá fora cair a venda, e está acontecendo com a carne agora, estão falando de devolver os navios que estão navegando. Os Estados Unidos não quer embarcar a carga. O que vai acontecer? Vai sobrar produto no Brasil. Quando sobra produto no Brasil, aumenta a oferta. Quando aumenta a oferta, o preço cai.
Quando o preço cai, a indústria, o distribuidor, sofre com margens baixas. Margens baixas, olha que loucura. A indústria penaliza a equipe comercial, reduzindo comissão, demitindo gente. Então, o que dá um efeito, um efeito bumerangue. Aí, o dólar vai subir, porque os insumos de alumínio, as outras coisas vão subir. Olha que loucura. Os preços vão subir, a inflação vai chegar, então todo mundo com margem vermelha é terrível para a equipe comercial. O que a indústria vai fazer? Vai subir a metas. Vai subir meta. Então o vendedor ele vai ter que vender mais para ganhar menos. Olha que loucura. Então o que eu oriento a equipe de vendas? Cara, olha a sua carteira, olha os parceiros. Agora é a hora da parceria. Não aquela parceria que dá tapa nas costas, aquela parceria do distribuidor com o varejo, da indústria com o varejo e do vendedor com o seu cliente. Ponto de atenção, seja o parceiro estratégico nesse momento para você manter os seus faturamentos, senão você pode passar uma crise ou ser demitido. Então é um ponto de atenção, Jair. Quanto tempo, diretor? Vamos ver aqui, nós estamos com 10 minutos aí, né? Tá. Vou aproveitar também mais uma pergunta. Eu sei que vocês têm várias aqui. Tem muita, tem uma lista aqui. Pergunta que muito não grande, falta. né? As indústrias hoje, eu vejo, né, pela questão da internet, muita gente perguntando que está tendo falta de profissionais de vendas nas empresas, né? Ou seja, eu não sei qual motivo, você pode explicar, né? E trazer também para a gente sobre a IA. O que a IA influencia diretamente na questão da venda, o que pode melhorar? Pô, que bacana. Sobre a falta de profissionais, vou falar do termo venda, tá? O que está faltando? Está faltando profissionais no mercado. A gente está numa troca de geração. Então, a geração que eu tenho 51 anos, eu sou da geração X. O que a minha geração busca? Reconhecimento. Então, quando você busca reconhecimento, você é mais proativo, você faz mais do que é pago. A geração nova que está chegando, eles buscam clareza nas operações. Então, o jovem quer saber o que ele vai fazer, quanto ele vai ganhar. Ponto assim, ele não é multitarefas. O que está impactando? 80% dos empresários do Brasil têm entre 45 e 55 anos. É a minha geração. A gente não aceita o jovem não ser proativo. O que faz? Não recicla, não treina no perfil comportamental do jovem atual. Então, a indústria ela tem que rever os conceitos de treinamentos para reter o profissional, porque vai ter a troca de geração. E o pior, o cliente de amanhã é o jovem de hoje. Sim, olha que loucura. Então, como você não recicla? Então, a falta de profissional vem disso. Os empresários não sabem treinar, não sabem reter. O jovem, hoje, o outro ponto, o pagamento. Então, muitos empresários, nas minhas consultorias, as pessoas ainda querem pagar R$ 1.800 para um jovem. Gente, R$ 1.800, o jovem inteligente, ele faz vídeos ou ele faz edição de vídeo, ele ganha mais que isso. Então, por que ele vai trabalhar com venda? Sim. Então, você tem que fazer um plano de carreira para o jovem. É isso. Quer que eu responda a IA já emendado? Já. Bom, então a IA em vendas, a gente está com um movimento aqui, com um grupo de empresários. A gente vai ter um evento agora dia 13 falando de IA em vendas. Eu vou fazer um resumo. A IA ela veio para apoiar o vendedor, para apoiar a indústria, para apoiar o distribuidor. Muita gente está achando que a IA vai substituir. É lógico que hoje tem pré-vendedores de IA. Você qualifica o lead que chegou, você qualifica o pós-venda, tudo por IA. Porém, tem o fator humano. Tem que ter o fator humano. Então, o vendedor ele tem que usar a IA para apoio, para fazer uma análise mais rápida, para fazer um roteiro mais assertivo, para responder ao seu cliente e propostas com mais rápido e nunca perdendo a essência do atendimento, que é o relacionamento. Então, a IA veio para ajudar. Quem está achando que a IA veio para atrapalhar, está equivocado. Sim, maravilha.
Bom, vamos fazer uma pergunta matadora aqui, né? Bora? Ó, como a nossa paixão é venda, a gente tem que vender mesmo. E você, na sua visão, na sua vasta experiência, acredita que vendas é mais em relação à técnica ou atitude? Qual a sua opinião? Vendas é comportamento. O vendedor que se comporta, ele pode ver que todo profissional de alta performance tem um comportamento impecável. Ele cuida da oratória. Então, assim, ele traz a oratória como tópico. Ele cuida da palavra, ele cuida da aparência, ele cuida. Ele não pode considerar fofoca, ele tem que eliminar isso, não levar nada para o lado pessoal. Então, o vendedor de alta performance é comportamento. É óbvio que a técnica é muito importante para você fazer as conversões, as apresentações. É por isso que tem mentoria. Então, assim, eu sempre indico mentoria para qualquer assunto, que você antecipa a experiência do mentor e você traz para a realidade. Então, respondendo, é comportamento. 90% é comportamento, 10% é técnica. Muito bem. Diretor, Silésia, Pode continuar. a gente queria ficar muito mais tempo aqui conversando com você, esse bate-papo agradável, Fala um mas pouquinho também, né? a casa é sua para sempre voltar, né, A gente diretor? tem Com então certeza. uns 4 minutinhos. Por exemplo, eu tenho certeza que muitas pessoas aí ficaram interessadas nessa questão da venda, né? Sim. Eu sei que a sua experiência virou um livro, né? E o livro virou um curso. Quem quiser comprar esse seu curso, quais os meios para acessar aí e estar acompanhando? Pô, bacana. O método, ele tá transformando vidas. Olha que interessante. Estou tendo muito feedback de representantes e equipes comerciais que estão agradecendo, porque a metodologia realmente ela escalona o faturamento e transforma. Os representantes comerciais hoje eles estão sofrendo com a questão da indústria, de vender a qualquer mercado também. Então, a indústria quer o varejo, a indústria quer a licitação, a indústria quer o distribuidor, a indústria quer o pequeno, quer o grande, e as equipes de vendas elas estão perdidas nisso. Então, a metodologia ela traz uma solidez de multicanais, um aprendizado bacana que realmente transforma. Para comprar é muito fácil, é só me seguir nas redes sociais, ou Erlo Amaral, ali você vai encontrar meus contatos. A minha mentoria ela é em grupos pequenos, porque ela é mão na massa, é para entregar o método, e o livro veio disso. Olha que bacana, escrevi o livro, fui num evento agora do Joel J, e o Joel J me provocou ali, e lancei o livro no supetão ali no evento do Joel. Para quem não segue o Joel, um dos maiores comunicadores do Brasil, e naquele evento ali eu lancei o livro, e o livro está em construção e vai chamar Venda a Qualquer Mercado, ARPA. Muito Que bem. legal. É muito bacana, estou feliz com isso aí. É satisfatório ajudar os outros. Eu nunca imaginei, Vilma, que ia ser tão prazeroso quando você se torna um educador. Que eu saí do ramo, na verdade não que eu saí, eu estou numa transição do ramo de vendas para o ramo de educação em vendas. Isso é muito bacana, É isso plenitude é isso, impactante. né? É impactante. E é crescimento. Impactante. É bem legal. Isso aí. Erlon, a gente te agradece muito pela presença, tá? Por ter expandido tanto conhecimento, né? Foi um privilégio a sua presença aqui. Eu acho que tem muita gente curiosa aí para saber mais sobre vendas. E se você, precisa de um empurrãozinho na venda, é só chamar aqui, entra lá nas redes sociais do Erlon Amaral, que ele está lá para tirar todas as suas dúvidas, né?